Depois, no final, vou pedir só para você entrar para a gente tirar uma foto para registrar aqui o nosso. Ah, tá bom. Tá bom. Ó, começou já. Você aqui já pode começar. Tá bom. Bom, boa tarde aí, equipe da IHTL. É sempre bom estar compartilhando com vocês os hotéis do Grupo Presidente, para que vocês possam nos ajudar aí a divulgar, né, a vender. O Grupo Presidente é um grupo 100% mexicano. Mais uma vez, acabei esquecendo de mencionar, meu nome é Gisele, eu fico baseada aqui em São Paulo, mas somos representantes do Grupo Presidente aqui no Brasil e cobrimos o Brasil todo. O nosso grupo, além de hotelaria, nós temos também investimento em restaurantes. Então, nós temos algumas cadeias de restaurantes que estão fora do país, na Itália, na França, nos Estados Unidos, e que a gente trouxe para dentro dos hotéis como experiência gastronômica. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Então, a Igostin é a nossa empresa, né, que representa o Grupo Presidente, e aqui para explicar um pouquinho para vocês a história do grupo, né? Então, o Grupo Presidente ele fez uma parceria em 1996 com o Grupo IHG, né? O Intercontinental Hotels. Então, nós temos o selo da IHG, a gente paga os royalties das marcas para eles, porém, os hotéis são de propriedade do Grupo Presidente, desculpa, são nossos, né? Então, toda a gestão, quem faz realmente somos nós. Além do IHG, que eu mostro aqui para vocês na história da nossa marca, nós temos também os selos da Hyatt e Marriott dentro do portfólio, tá? Então, isso também transmite uma credibilidade e segurança para vocês e para o cliente final, porque, afinal de contas, são selos americanos, né? Que nós atrelamos à nossa marca, ok? Dentro do portfólio, nós temos 2 hotéis que entraram mais recentemente no portfólio, que são o El Cielo, que é um hotel que está dentro de uma vinícola no Vale de Guadalupe, Baixa Califórnia. Ele chama-se El Cielo Winery Resort. E temos também o Kimpton Aluna Tulum, que é um hotel boutique que foi inaugurado em 2019. Vou mostrar um pouquinho, então, dos nossos hotéis para vocês, seguindo. Quais são os hotéis que nós selecionamos para operar e divulgar um pouco mais aqui no mercado brasileiro? Então, são o Presidente Intercontinental Cancún, como eu falei para vocês, sempre a palavra presidente costuma estar em 80% dos hotéis. O selo Intercontinental, né? Então, estamos em Cancún, é 5 estrelas. O Presidente Intercontinental de Cozumel, que é o único de selo virtuoso do nosso grupo, na ilha de Cozumel. O Kimpton Aluna Tulum, que é um hotel boutique em Tulum. O Presidente Intercontinental na Cidade do México, no bairro de Polanco. E vamos falar também do El Cielo, que não está aqui na minha relação, porém está na nossa apresentação para vocês. O que é importante ressaltar antes da gente prosseguir para o próximo slide? Todos os hotéis do Grupo Presidente, eles são apenas regime café da manhã, tá? Então, os nossos hotéis procuram oferecer sempre uma experiência muito exclusiva de serviço e também de gastronomia, como eu mencionei no início da apresentação. Dessa maneira, a gente quer deixar o nosso cliente também mais livre para experimentar os restaurantes dentro do hotel, experimentar restaurantes que estejam na cidade, ou dependendo do destino, né, que vocês estejam trabalhando conosco. Muitas vezes, no caso, por exemplo, de Cancún, o cliente, às vezes, ele quer ter mais flexibilidade para os passeios, para visitar os parques e não ficar amarrado a partes de refeições, no all inclusive, etc. Ok? Então, todos eles apenas café da manhã. A gente sabe que alguns brokers oferecem no mercado o regime sem café da manhã, mas a gente optou no mercado brasileiro, carregar com café para vocês no Omnibus. Mas, lógico, se houver alguma necessidade de alguma alteração nesse sentido, a gente pode estar conversando novamente com vocês.
Então, seguindo, dentro do mapa do México, nós temos 20 hotéis, tá? Então, são 20 hotéis propriedade. Porém, a gente selecionou os que eu mostrei para vocês no slide anterior, que são os de praia, o da Cidade do México, que é o número 1, os de praia são esses aqui, 17, 20, 18, e também o número 16, que é o nosso Winery Resort, tá? Nós temos outras propriedades em Guadalajara, Mérida, Querétaro, Águas Calientes, enfim, outros destinos dentro do México que pode ser que venham a interessar para os clientes de mercado corporativo ou para circuitos coloniais dentro do México, e às vezes vocês já vão reservar isso junto ao DMC. Mas, se for necessário, abrir algumas das unidades para o potencial de clientes da IHTL, a gente pode estar revendo e incluindo um hotel ou outro que ainda não estejam no portfólio, que os que estão abertos são os que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, seguindo, aqui também é importante, eu paro nesse slide para mencionar e mostrar para vocês a força que o Grupo Presidente tem dentro do México, né? Então, não são apenas 5, 6 hotéis, são 20. Então, a nossa empresa é uma empresa de grande força dentro do país México. Seguindo, a gente vai começar a falar aqui do nosso empreendimento de Cancún, né? Cancún, a gente faz uma ressalva antes de entrar para falar do produto. Nós estamos na única praia de areia branca fininha, realmente a praia original de Cancún, onde você tem possibilidade também de nadar, porque não tem ondas, né? E estamos no quilômetro 7,5 da Cucucã. Terminou a zona hoteleira, logo que você passa pela Cocobongo, pelaquela região de bares, já é a primeira praia à direita na direção de Isla Mujeres. Isso também facilita bastante, porque nós temos uma área de proteção contra sargaço. Comparando com a zona hoteleira foi feito um aterro grande, então é aquele tipo de areia mais tipo cinza, fofa, temos muitas ondas, então é um perfil totalmente diferente apesar de você estar no mesmo destino, né, de beleza natural, de praia e qualidade. Então, seguindo, o nosso presidente intercontinental Cancún, ele está a 30 minutos do aeroporto, né, de Cancún, e a gente trabalha todos os perfis, né, famílias, casais, pessoas que viajam sozinhas, grupos de amigos, casamentos, e todos os nossos hotéis são pet friendly, né, não só os de praia, como de cidade também. Seguindo, a gente tem o presidente intercontinental aqui, então, com alguns tópicos que a gente vai dividir com vocês, que são, já falamos da praia, né, de areia branca fininha, praia original de Cancún. Também estamos a 10 minutos da Cocobongo, então o cliente pode caminhar do hotel até essa parte da vida noturna. São 300 quartos no hotel. A gente tem 17 Essential Suites, que são suítes que foram construídas de 2018 para cá, mais ou menos. O hotel foi todo reformado, que é um hotel bem tradicional, né, em Cancún. A gente tem 2 andares do Club Lounge, onde o cliente tem serviços diferenciados quando ele tem essa acomodação, e tem também uma área de café da manhã reservada para ele, né? Temos 3 restaurantes no hotel, o Café Urbano, o Caribem e o Le Cap, que é o nosso Beach Club. E quando o nosso café da manhã, então, normalmente está incluso, é no Caribem, que é o buffet, tá? Então, o Caribem é buffet, café, almoço e jantar. O Café Urbano ele é um sistema de à la carte para café da manhã, almoço e jantar. E o Le Cap é o nosso Beach Club, que tem opções de almoço e jantar à la carte. Também temos 2 bares, 6 salas de reuniões, então podemos atender eventos também, 2 piscinas, e aí temos spa, academia, o hotel é todo equipado, Kids Club, e durante essa época do ano a gente deixa a sugestão do tour, né, com tubarão-baleia, né, que é aquele tubarão grande, mas que ele é bonzinho, e que pode ser feito através de um tour opcional para o hóspede, numa distância mais ou menos ali próximo do pier do hotel, de 40 minutos, para chegar no ponto onde eles estão.
Então, seguindo aqui, mostro mais um pouquinho da nossa praia, né, de areia branca fininha, como eu mencionei para vocês no início, bastante vegetação, e ao lado do hotel a gente tem residências e condomínios. Então, o que que acontece? Os vendedores e ambulantes da praia de Cancún, eles não conseguem acessar a nossa praia. Então, fica algo assim bastante privativo e exclusivo para os clientes de vocês. Seguindo aqui um pouquinho das suítes que eu comentei com vocês, que tem varanda, que é uma área nova. Obviamente, a gente sempre recomenda as Oceans Views, né? Porque é realmente o que tem a vista do mar. Porém, a gente tem vista à lagoa também, que tem o pôr do sol, temos os apartamentos Classic, que tem vista para um pequeno jardim ou terraço, que seriam os nossos apartamentos de chegada mais standards, ok? Seguindo, mostro aqui a nossa piscina com as 5 jacuzzis, temos uma segunda piscina aqui atrás do coqueiral, onde temos camas vales, é uma segunda piscina no piso térreo. E, como eu falei, o hotel tem spa, academia, kids club, tudo muito bem montado. Em termos de concorrentes, para vocês considerarem, nós temos o JW Marriott, Cancún, o Canopy by Hilton e o Renaissance, sendo que, mais uma vez, eu ressalto a parte da praia, né, da qualidade da nossa praia, que os demais hotéis estão na zona hoteleira, ok? Se tiverem dúvidas, podem me interromper, vamos seguir. Agora a gente passa aqui para o segundo empreendimento, que é o Presidente Intercontinental Cozumel. É considerado a nossa joia da coroa. Ele é o único de selo virtuoso, né, do nosso portfólio até o momento. São 3 praias, tá? Essa é a praia principal, aqui é a segunda, e a terceira, onde o cliente já pode fazer um snorkel na segunda maior barreira de corais do mundo, né? Que a gente só perde para a Austrália, em termos de barreira, né? Temos suítes aqui nesse L, que o cliente sai direto na área de praia, essa parte horizontal também. Temos um pequeno edifício aqui atrás, restaurantes estão aqui nessa área, e aqui o Le Cap, que é o Beach Club, camas bares sobre a água, e também a gente tem um spa com várias terapias, e uma delas é a experiência Temascal, que é aquela terapia mexicana. E a nossa academia também eu sempre faço um destaque, porque a Ilha de Cozumel recebe um evento internacional de triatlon uma vez ao ano, que ocorre agora em novembro. Então, nós recebemos sempre muitos atletas, por isso também a academia foi totalmente renovada, ok? Então, seguindo, não sei se vocês sabem, mas Cozumel tem um aeroporto internacional. Então, para vender esse empreendimento, você pode, obviamente, vender pelo tradicional, que seria descer no aeroporto de Cancún, ir até Playa del Carmen e fazer a travessia com o ferry, que dura 40 minutos, né? A travessia do ferry apenas. Mas do aeroporto de Cancún até Playa, enfim, já vão levar aqui quase 2 horas e 10. Por isso, a gente deixa a sugestão para vocês do Aeroporto Internacional de Cozumel. Como que chegamos até o aeroporto, né? Que tipo de companhia que voa para cá. Então, eu deixo aqui a sugestão. Indo para a Cidade do México, o segundo trecho que vocês devem reservar é com a Volaris, que é uma empresa, uma companhia aérea mexicana, ou indo para os Estados Unidos, a gente tem as opções de Dallas, Houston, Miami, com American ou com United. Aí, pousando no aeroporto de Cozumel, apenas 15 minutos você já chega realmente no nosso empreendimento, né? Aqui também trabalhamos os mesmos perfis de clientes que eu mostrei para vocês em Cancún, tá? E também o segmento de mergulho, como é muito importante para Cozumel. Também, se vocês têm clientes que ou mergulham, ou que têm interesse de fazer o curso, ficar hospedado em Cozumel é realmente algo muito especial, né? E a ilha tem várias atrações, tem outras praias, tem passeios de 4x4, tem experiências com a cultura maia, temos restaurantes no centro da ilha. O hotel tem bikes, que o cliente pode circular com as bikes. São 218 quartos, 4 restaurantes. Aqui a gente ganha mais 2 restaurantes. O Alfredo de Roma, que tem sede na Itália. A gente tem uma unidade dentro do
empreendimento de Cozumel, e o Faro Blanco, que é um de comida internacional. Além do Planet Trackers, que é a nossa área para o Kids, a gente também tem um Dive Center, que pode organizar os cursos de mergulho, ou saídas de snorkel, ou mesmo algum tipo de passeio mais com conotação de turística. Ok? Então, seguindo a área de eventos, dá para realizar casamentos. O brasileiro não tem muito a cultura de ficar hospedado em Cozumel, e a gente tem falado bastante porque ele ainda não conhece nosso empreendimento, né? Então, realmente, a qualidade da praia, a visibilidade, eu falo que lembra muito Maldivas, né? De repente, o cliente de vocês esse ano não consegue ir a Maldivas, por que não oferecer o nosso empreendimento de Cozumel, né? Aqui também estamos livres de sargaço, então também é uma outra informação bem bacana, importante. E para quem tem crianças pequenas, né, casais em lua de mel, que querem curtir mesmo a praia aqui, esse nosso espaço aqui é maravilhoso, tá? E muito tranquilo e muito seguro. Então, seguindo, a gente tem também um pier próprio no hotel, então o cliente ele pode sair para os passeios daqui, né, para o curso de mergulho ou para a experiência de snorkel, não precisa ir para o centro de Cozumel para poder juntar, né, com os outros turistas. Temos as camas bares, que são também muito aconchegantes, e aí o cliente pode descer direto aqui já dentro do mar. E nós estamos a apenas 10 minutos do centrinho ali de Cozumel, né? E 15 minutos do aeroporto. Então, seguindo a qualidade da praia, como eu já mostrei, a gente tem essas suítes aqui que eu mostro do meu lado esquerdo, são as suítes Reef View, e eu tenho as Ocean Views, né? Que são realmente as espetaculares para o cliente ficar hospedado. Obviamente, eu tenho os quartos classiques, que são os nossos quartos de saída, que estão naquele pequeno edifício que eu mostrei na foto de vista aérea da abertura da apresentação, né, aqui do hotel. E temos 2 suítes presidenciais, que o cliente tem uma piscina exclusiva para ele na varanda. Então, seguindo mais algumas imagens. Amenidades Virtuoso, né, para agências que tenham o selo Virtuoso. E a gente tem aqui os nossos concorrentes, que eu deixo também para vocês poderem ter essa informação, né? Então, quais são? O Westin Cozumel, que é o único que está na ilha, e depois eu tenho 3 outros que estão na região de Playa del Carmen, que são o Grand Hyatt Playa del Carmen, o Banyan Tree Mayacoba ou o Fairmont Mayacoba. Tá? Se vocês quiserem também combinar para algum cliente um dos concorrentes com o nosso hotel, também não tem problema, o importante é vender o Presidente Intercontinental Cozumel, tá? Então, seguindo, a gente passa aqui para o terceiro empreendimento, que já é o Kimpton Aluna Tulum. Tulum é uma região que ela tem ou clientes de wellness, né, ou cliente que vai buscando baladas, né, festas, que a gente tem muitos beach clubs, e também a gente tem opcionais, né, em Tulum, como visitar as ruínas arqueológicas, visitar os cenotes. Quando você está em Tulum, você não tem só uma praia, tem várias praias para serem visitadas, e também para o cliente que queira fazer o tour para Chichén Itzá, quando ele está aqui em Tulum, está muito mais perto, está apenas 1h30, uma vez que se ele está em Cancún, esse passeio vai durar só para chegar em Chichén Itzá quase 3 horas. Então, seguindo, o nosso hotel ele está a 1h30 do aeroporto de Cancún. A gente trabalha aqui todos os perfis também de clientes, bem parecido com os demais hotéis que eu já mostrei, o de Cancún e Cozumel. Porém, a gente tem aqui uma situação de receber famílias, porém de não ter kids. No Cancún e no Cozumel, eu tenho kids para as crianças com atividades. Aqui eu tenho suítes que acomodam um casal e 2 crianças, porém eu não tenho atividades para as crianças, ok? Então, seguindo, a gente tem aqui algumas características do Kimpton Aluna. Ele é um hotel boutique que foi inaugurado em 2019, então a gente brinca que está com o cheirinho de novo ainda. Ele está localizado entre a selva e o mar. Então, o que representa isso?
É um hotel para você se conectar com silêncio, com natureza. Eu tenho 2 vezes por semana aula de yoga e meditação. É um lugar de muita tranquilidade e estamos a apenas 3 quilômetros da área de praia. Tá? São 2 restaurantes, 2 piscinas, todos os quartos têm ar-condicionado e ventilador de teto e varanda. O hotel tem um estacionamento cortesia, algumas noites eu tenho DJs, e a gente tem parceria com 2 clubes de praia. Um é o Ical Maia, que é um clube mais zen, mais tranquilo, também tem estacionamento dentro do clube de praia, e o outro é o Gitana, como o próprio nome diz, é o que tem realmente os agites, os DJs, etc. Aí vocês vão perguntar, Gisele, como que meu cliente vai chegar na praia, né? Então, a gente tem aqui algumas opções. Alguns clientes, como eu falei, de Tulum, eles vão de carro para a região, porque tem várias praias, vários passeios, o estacionamento é cortesia. Ou o cliente pode também, nós emprestamos bikes, se for um cliente que gosta de praticar esportes, da porta do hotel até o clube de praia dá 15 minutos, e ele pode deixar a bike no estacionamento. Ou ainda o nosso concierge pode dar uma carona e depois ele voltaria de táxi, tá bom? Então, seguindo, a gente passa para o próximo, só um minutinho. Eu acho que deu uma travadinha aqui, mas já passamos. Todos os quartos com muita madeira, muito amplos, todos com varanda. A gente tem o restaurante Paralelo 20, que está no piso térreo. Eu sou vegetariana, então a gente tem opções também no cardápio de todos os nossos restaurantes, tem alguns itens dentro do menu para vegetarianos. Esse é um cantinho do Paralelo 20, a nossa piscina do piso térreo com um bar. E todos os hotéis da região de Tulum, eles não ultrapassam a altura dos coqueiros, né? Então, é bem interessante também esse conceito. No último andar tem um restaurante de grelhados, que chama-se Banu, e também a segunda piscina com as camas-bares. Então, apesar dele ser um hotel boutique compacto, você vê, ele tem 2 restaurantes, tem 2 piscinas, ele tem uma infraestrutura bem completa e bem agradável. A marca Kimpton é uma marca de luxo da Marriott, né? E seguindo, vamos para o próximo, deu uma outra travada aqui, mas a gente passa tranquilo aqui. Vamos, então, mostrar aqui os concorrentes, né, do Kimpton Aluna Tulum, quais são? O Bitulum, Nereva Tulum by Blue Sky, o Nomad e o Aloft, tá bom? Seguindo política de resort fee, né, os nossos hotéis, como eu mencionei, são apenas café da manhã, então a gente tem um resort fee e o cliente pode pagar no check-in ou no check-out um valor por noite ou por apartamento. Porém, não é um valor que ele vai pagar e não vai ter benefício nenhum. A gente tem benefícios. Então, no caso de Tulum, já traz as toalhas de praia, a bolsa de praia, estacionamento, as bikes e o Wi-Fi. No caso de Cancún, a gente tem o reabastecimento de águas do frigobar. Todo dia que o cliente consumir, a gente repõe as águas. E também as cápsulas da cafeteira Nespresso. Então, assim, diariamente é feita essa reposição. No caso de Cozumel, também é bem parecido com o que eu mencionei, porém, no sistema do Omnibus, o Resort Fee do Cozumel já faz parte do programa da diária que vocês vão comercializar, né? Já o Kimpton Aluna e o Cancún já vem lá nos termos e condições, na hora da reserva, que isso seria pago pelo cliente por apartamento por noite, no check-in ou, obviamente, check-out, ok? Agora a gente passa para o nosso penúltimo hotel, que é o Hotel de Cidade, que está na Cidade do México, no bairro de Polanco. Nós temos o Presidente Intercontinental México Polanco, a 20 minutos do aeroporto. Esse hotel ele tem um DNA de lazer e corporativo. Também trabalhamos com famílias. E por que eu falo que ele tem o DNA de lazer? Primeiro que a gente também está num bairro bastante interessante da Cidade do México, que é o bairro de Polanco, que tem bares, restaurantes, tem vários consulados, temos uma avenida com as principais lojas de grife. O hotel também está a 20 minutos do Castelo Chapultepec, que é um ponto turístico. Um parque, que é o Parque Chapultepec, onde está o castelo.
10 minutos do Museu de Antropologia, que conta bastante a história maia, né? São 700 quartos, a gente é um hotel que tem 35 suítes, 4 restaurantes, academia, e temos 11 salas de eventos para até 1.200 pessoas. Então, ele é um hotel que você vê que tem um DNA com os restaurantes, tem uma adega de 1.200 etiquetas de vinhos. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês. Academia, spa, todo o cobre-leito aqui das camas, essa é uma das suítes, né? A gente tem a designer mexicana, que chama Pineira Covalini, ela que deu esse toque especial para os nossos quartos. As janelas são bem amplas, integram sempre o externo com o interno. Eu vou ter vista cidade ou vista parque, né? E também a 5 minutos do hotel a gente tem o Auditório Nacional, né? A suíte que eu mostrei anterior tem vista cidade. Essa já é a suíte Diego Rivera, que está entre as 10 top do mundo. Ela tem 530 metros, tem uma piscina infinita. E agora a gente segue aqui para mostrar os concorrentes e os restaurantes, né? Então, os concorrentes são o Hyatt Regency, o JW e o W Polanco. Outra característica que eu esqueci de mencionar é que o nosso hotel de Polanco, o proprietário da rede do Grupo Presidente gosta muito de obras de arte. Então, a gente tem uma galeria de arte logo que você entra no hotel, e costumamos ter exposições a cada 15, 20 dias, uma exposição diferente. Tá? Aqui vamos mostrar os restaurantes, então, a experiência gastronômica da rede, que foi um dos itens que eu dei destaque no início da apresentação, lembram? Então, a gente tem o Alfredo de Roma, tem sede na Itália, vou ter uma unidade dele no de Polanco, da Cidade do México, e em Cozumel. O verdadeiro fettuccine Alfredo de Roma, né, preparado de acordo com os padrões da Itália. Aí eu vou ter o Alpé de Cochon, que é um restaurante francês, que tem sede em Paris, a gente tem ele uma unidade dentro do hotel, é um restaurante maravilhoso, um bistrô. Depois eu tenho o Chapulín, que é de comida mexicana, e tem também uma adega temascal. Tenho aqui, por último, o De Palme, que é o restaurante de cortes de carnes, né? Que eu vou ter uma unidade em Nova York e outra dentro do nosso hotel. Também tem lagostas. E seguindo aqui, o último hotel que eu mostro para vocês, que eu vou voltar aqui, porque a apresentação está em looping, é o Cielo Winery Resort, que ele é um resort dentro de uma vinícola. Então, onde ele está localizado? No Vale de Guadalupe, né? O nome dele é o Cielo Winery Resort. São 32 vilas, cada vila tem 4 suítes. A região aqui, pessoal, é cinematográfica, você tem montanhas, tem lagos que refletem aqui a arquitetura, temos bares, restaurantes, spa, mas o principal objetivo e motivo do cliente vir para cá é explorar a vinícola, né? Então, você pode visitar as vinhas, pode fazer degustações, e tem uma série de atividades. Temos também suítes super confortáveis, lindíssimas. E fora do hotel, você tem uma região de praia, tem queijos, tem frutos do mar, então tem outros atrativos. Eu sempre deixo a sugestão de vocês falarem para o cliente ficar pelo menos umas 4, 5 noites aqui. E aí eu volto para o slide anterior para a gente falar como chegar, né? Que é a próxima pergunta que talvez vocês nos fariam. Então, para chegar no Vale de Guadalupe, a gente tem 2 opções. Ou o cliente desce em Tijuana, no aeroporto de Tijuana, e pega um transfer de 1h30, ou ele desce em San Diego, faz uma combinação com San Diego, e daria 2 horas de transfer até a porta do hotel, cruzando a fronteira. Quando você desce em Tijuana, primeiro saindo do Brasil, pode ser feita uma parada na Cidade do México e tentar conectar já direto para Tijuana, ou vocês podem oferecer um pacotinho, né? De repente, Cidade do México, umas 3 noites, depois mais umas 4 noites aqui no Vale de Guadalupe, enfim. É bem interessante, né? Esse hotel ele também está concorrendo para a partir do ano que vem ter o selo Virtuoso. E a gente aqui finaliza a apresentação, né? Os contatos meus e do Marcelo, caso vocês precisem falar conosco, o WhatsApp também. E a gente está iniciando uma parceria bem forte com a IHTL, né?
para que vocês possam trabalhar bastante com os nossos produtos, porque a gente iniciou a representação esse ano, né, com o carregamento no Omnibus, que antes não existia, então vocês acabavam nos vendendo normalmente mais através dos brokers, né? Então, deixo aqui o agradecimento pela atenção e participação de todos. Caso tenha alguma dúvida, o Renato tem os nossos contatos e vamos trabalhar juntos, tá bom? Uma ótima semana e muito obrigado.